nós, em conjunto, vamos fazer uma reflexão sobre o suicídio. Eu vou falar do ponto de vista espírita que nos interessa nesse momento. E é claro que vai adentrar as questões todas sociais, porque tudo está interligado, né? Então, o que é vida? Vida, do ponto de vista, conceito de vida, do ponto de vista espírita, é quando um corpo, um objeto, uma matéria recebe a condição de absorver o fluido vital. Esta lajota nunca será vida, porque ela não consegue absorver fluido vital. Você tem uma plantinha ali fora que tem vida. Ela tem esta condição, em termos de desenvolvimento na sua estrutura molecular, celular. Para aquela finalidade, ela tem a condição de manifestar a absorção do fluido vital, mas não do fluido animal. Ela tem vida, mas ela não tem a animação de um animal. Você tem esta mesa que é feita de madeira. Um dia teve vida, hoje não tem mais. Pode jogar fluido vital nela, que ela não terá mais vida. Um dia teve. O ser que nós somos, seres humanos, para a nossa finalidade, nós temos a capacidade de absorção do fluido vital, e do fluido vital, uma espécie muito importante, que é o fluido animal. Mas nós somos diferentes de um cão, somos diferentes de uma elefante. A vida, o fluido vital e o fluido animal se manifesta ali para aquela finalidade do desenvolvimento das cadeias que se seguirão. O espírito precisa de uma conformação muito adequada, onde reúne o fluido vital, o fluido animal, é um fluido muito especial, para que este corpo seja adaptado à manifestação do espírito. E o espírito de todas as cadeias é o único que tem inteligência, tem a capacidade de julgar. Os animais também têm um chamado princípio inteligente, mas não tem. Ele será um dia um espírito, um dia será, no momento oportuno, mas ainda ele não pensa em Deus, ele não planeja a sua vida futura, ele come, bebe, dorme, bana o rabinho se for uma cadelinha, um macaquinho pula aqui e ali, faz o papel dele na escala evolutiva. E o que é morte? Morte é quando o órgão, o organismo que recebe fluido vital e não consegue mantê-lo, e durante um período não consegue repor, esse fluido vital sai deste sistema, desse corpo, e ele não tem mais vida. Não tem mais vida. O que significa isso? Nós sempre achamos que o espírito sai do corpo e o corpo morre. É o contrário. Primeiro o corpo morre, depois o espírito não consegue manter-se ali. Esse fluido vital, ele tem não vamos dizer uma cota de energia, de fluido, não vamos dizer isso. Por quê? Ele tem uma quantidade suficiente para viver uma vida necessária para ele. Esta vida é planejada no plano espiritual pela lei de causa e efeito. As condições desse ser, a todas as provas que ele tem que ter, os desenvolvimentos que ele vai ter que ter, né? Ele, quando eu digo ele, elemento humano, ser humano, o gênero humano, né? Não é ele homem ou mulher. Só que desse nascimento, quando o nenenzinho vem ao mundo, até o último dia da sua presença, ele recebeu a capacidade de absorver esse fluido. Parte ele já tem, porque recebe desde o nascimento com a mãe, geneticamente, mas ele vai ter a capacidade de absorver, de
restaurar. Quando você se alimenta, você está repondo fluidos vitais. Você está repondo. Quanto é esta quantidade? O suficiente para você viver a vida, para cumprir todas as tarefas evolutivas. Quem é que gerencia o fluido vital? Quem é que gerencia isso? O ser. Não é Deus que te gerencia. Deus cumpriu a lei, deu a vida, e a lei de causa e efeito estrutura a condição dos fluidos para que você viva até o último dia e repare tudo o que você precisar. Você é o gestor, você é o gerente. Se você tiver um desequilíbrio, o que é um desequilíbrio? Aquilo que te afasta da conservação da vida física e da vida mental, da vida psíquica. Quando você desestrutura na sua conduta, nos seus hábitos, você faz com que esse fluido vital, que tinha um período suficiente para você, comece a não ser mais suficiente. O que é isso? O que são esses desvios? Por exemplo, o caso dos adictos, do álcool tóxico. Por que eles são nocivos? Porque eles fazem com que você perca o elemento mais precioso para você manter a existência e cumprir todas as etapas evolutivas. Um sábio disse assim: suicídio é toda autoagressão. Em qualquer etapa, a autoagressão é uma ação contrária ao equilíbrio. Então, resultado desse contrário ao equilíbrio é um desequilíbrio. Ele passa a despender uma energia psíquica, uma energia vital, um fluido vital, que não era para ser usado desregradamente. A pessoa que tem um ódio mortal, visceral, qualquer pensador ligando à visão de Jesus, não odieis o teu inimigo. Jesus poderia falar: olha, se você odiar, você pensa que você está sendo bonzinho com você está sendo malzinho com você, porque esta condição de desequilíbrio expulsa fluidos vitais que, ao invés de você estar preparado para viver 100 anos, você vai viver muito. Toda vez que você se alimenta desregradamente, e essa força vital, esse fluido vital, ao invés de ser mantido para te preservar por mais anos, começam a ter algumas comorbidades, algumas moléstias que fazem parte do teu patrimônio, como se fosse um patrimônio de herança que você tem. De qualquer forma, em todos os casos, os acontecimentos da vida no campo das doenças, das doenças, sempre estão planejados de acordo com a capacidade do espírito suportar. Caiu um avião lá na China, 132, não foi por acaso. Estou falando do ponto de vista espírita. Aquelas pessoas tinham que passar por essas provas. Quem não tinha, não embarcou. Quebrou o carro, fizeram qualquer coisa. Estamos cansados de ver nas enchentes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, a pessoa tinha que estar naquele lugar no momento da enchente. Aconteceu algo e ele não pôde estar, e outro que não era para estar aconteceu, no centro do Joel, alguma coisa assim. Não era para estar, foi e desencarnou. Era para estar, aconteceu um problema, um acidente qualquer, familiar doente, não esteve, ou seja,
Ninguém passará por uma prova sem necessidade. Mas uma pessoa pode abreviar sua vida. O seu desencarne pode ser precoce. Por quê? Porque o desencarne se dá pelo esgotamento da capacidade vital. E se você tem atitudes, se você tiver atitudes físicas e psíquicas, pessoas que têm as comorbidades físicas instaladas por ele, e aqueles que têm o hábito mental de desregrar-se, apesar do que ele sabe ser bom, ele vai pulverizando essa força vital, esses fluidos vitais, e ele não consegue viver o tanto que deveria. Então diz assim: Deus quis que essa pessoa tivesse tal doença. Não é. As doenças não são ministradas por uma vontade pessoal do Criador. Essa foi uma herança que nos deram, um ensinamento onde Deus, a visão de Deus como antropomórfica, como se ele fosse um ser humano. Deus tem ódio, Deus tem raiva, Deus gosta de José, não gosta de João. Essa ideia que nos vieram nos transformar, desde os gregos pensavam assim, os hebreus que geraram todo o conhecimento judaico-cristão, era desta forma. Deus tinha paixões, como qualquer ser humano. Hoje, à luz de uma visão melhor, não tem esta conotação. Deus te dá amor e liberdade, você faz da vida o que você quiser. De todas as possibilidades, saio aí, sou atropelado e morto. Saio aí, recebo um tiro, ou de morte, de bala perdida, ou alguém encosta o revólver e me mata. Aquele lá é um assassino e esse é um coitadinho. Não tem coitadinho que sofre. Não tem. Por mais que nos choque, por mais que doa, não sou um coitadinho. A lei divina veio cumprir aquilo que eu precisava. É duro aceitar isso quando um filho nosso recebe um tiro e morre com 10 anos. Estamos falando da guerra lá entre os russos. Aquilo também foi provocado por gente, mas só vai desencarnar os que precisam desencarnar. Por isso que Jesus disse: os escândalos são necessários, mas ai daqueles que os provocam. A psicanálise fala de um tema: suicídio parcial. O suicídio parcial é esta abreviação da vida, ligando o que aquele pensador disse: suicídio é toda autoagressão. O suicídio parcial é aquele suicídio que deteriora lentamente. É aquela pessoa que ingere os alimentos toxicamente. Pode ser um macarrão da mãe, mas se você comer 200 quilos, tu morre. Mesmo com todo o amor da tua mãe, tu morre. Tem que ter todo o equilíbrio para viver. E esta condição ele coloca como suicídio parcial. Aquele rapaz que pega um carro e o carro anda, o máximo é 280 por hora, ele dá os 280 e só não vai mais. O inconsciente, segundo a psicanálise, se você perguntar, mas ele queria morrer quando ele se bateu no pilar da ponte e morreu cansado? Ele queria morrer. Quem é que diria que ele quer morrer? Assim eu falo, o inconsciente dele não dá valor para a vida. Ele é o mesmo que querer morrer. Se você perguntar, ele queria morrer? É claro que não. Mas ele assumiu esse risco porque o inconsciente, o seu universo oculto, exigiu que ele tivesse uma altíssima exposição ao perigo. André Luiz, o espírito
grande trabalhador, um grande benfeitor, disse, foi acusado de suicídio. Mas ele era um médico famoso, ele não, como suicida, quando ele era chamado de suicida, diziam para ele, você é suicida, suicida, as vozes diziam para ele, os acusavam, como eu não me matei? Você se matou lentamente, você foi um suicida parcial, dormindo pouco. Quantas horas? Cada corpo precisa do número de horas. Bebia, a glutonaria, ele viveu menos do que poderia, então ele é um suicida parcial. Que tem o suicida clássico. O suicida clássico é aquele que se joga de um prédio, que toma um veneno, que dá um tiro na cabeça, que se enforca. Esse é o suicida clássico. O suicida, ele quer matar o sofrimento. Ele não quer matar seu corpo, ele quer matar o sofrimento que ele sente. Poxa, você fala, mas que sofrimento? Agora estamos conversando com vocês. O Alain Delon foi um símbolo da beleza da década de 60. Vai ter uma morte assistida. Ele quer morrer. Ele tem dinheiro. Teve um AVCzinho lá, mas que corpo bom, genética boa, ele viveria até os 100 tranquilamente. Ele não quer viver. É uma opção dele. É um suicídio? É um suicídio. Ora, o suicídio é a única forma de morrer que não está contemplando a vida. A morte digna, a morte valorosa depois de uma vida toda de dever cumprido, é a cerejinha do bolo da vida. Por isso que os Espíritos dizem, a melhor forma de você desencarnar é de velhice. Essa é a melhor. Uma segunda boa forma de desencarnar, boa no sentido evolutivo, é desencarnar com doença prolongada, onde todas as toxinas do perispírito são jogadas para o corpo e o corpo as carrega. O suicídio, então, é uma decisão do ser, não faz parte da lei. Você vai reencarnar para se suicidar. E com tudo que você nasceu, dá para tocar tudo que você tem nos seus ombros, como disse Jesus, que o Pai não coloca um fardo superior àquilo que a pessoa pode suportar, pode carregar. Por isso, quando desencarna, essa pessoa, vamos dizer, desencarna pelo suicídio, ser parcial, ser o clássico, ele não vai para o inferno, não. Não precisa ter medo disso. Você tem medo de interromper a tua evolução, mas você não vai, Deus não vai te condenar, como não vai te absolver. Não. Você simplesmente tem liberdade para fazer o que você quer. Só que você vai se sentir tão culpado, tão frustrado por de poder ter avançado e não ter continuado. Então, se você se matar, por exemplo, no judaísmo, os suicidas não são enterrados em cemitérios judaicos, não são velados junto com a comunidade, e quando não tem jeito, tem que enterrar mesmo, ele é enterrado cabeça para boca, assim, de bruços. Na própria igreja, não é correto pelos mandamentos, pelas instruções da igreja, que a pessoa seja velado de corpo presente se for suicídio. Alguns padres, por amor, não fazem, porque sabe que aquela criatura sofreu muito. Então, a pessoa desencarna pelo suicídio, mas continua vivo, porque o espírito não morreu. E ele vai observar o tanto que essa pessoa, quanto ele tinha para prosseguir,
dele ou dela surgiria uma descendência. Aquele que foi pai na vida posterior, na vida anterior, será o filho na próxima, mas não será mais, porque ele tirou a própria vida. Isso é uma forma de dizer: eu não te quero perto de mim. Você viverá um inferno, mas não é um inferno teológico, de você queimar que nem churrasco de gaúcho, que nem pastelzinho de japonês. Não é esse tipo de lugar que vai te queimar, é a tua consciência, é o remorso, é a sensação de não ter aproveitado. Pessoal, acredito que aqui dentro não tenha ninguém que não tenha um dia sentido culpa. Acho que só o Sr. Manuel. Você nunca sentiu culpa, né? O Sr. Manuel nunca sentiu culpa. Tem culpinhas que é mais uma forma. Olha, eu tinha que comprar aquela bolsa, doido para comprar, mas eu vacilei. Quando eu fui, não deu mais. Poxa, eu sou um burro. Mas tem culpas. Você tinha que entregar, dar uma medicação por um parente que te confiava andar de 5 em 5 horas, e você tomou umas cachaças, você dormiu, acordou, o teu parente está morto, porque você não deu. A culpa é visceral, não há o que desculpe essa pessoa. Não, ela precisa ser tratada. Com essa questão de o próprio ser o senhor do seu destino. As culpas são aqueles momentos onde que irá atormentar o espírito pela oportunidade perdida de avançar. E os demais que vêm à frente, olha onde eu estou, me matei porque estava sem dinheiro. Está vendo, na sua caminhada, sabe quando você jogava na loteria, na Mega Sena, nunca deu nada, mas sabe, daqui a 5 anos você iria ganhar, estava planejado. Mas como eu sou burro, é mesmo, aguenta tudo, e tenha a vida mais digna que puder. Existe, eu não consigo enxergar na hora. Faltam 5 minutos. As questões interiores que caminham ao suicídio são estudadas pela humanidade. Por isso, vale toda ajuda possível. Uma ajuda médica, algumas medicações fazem o desbloqueio daquele estado mental mórbido, desbloqueio. E durante um tempo, esse desbloqueio, a criatura sente um alívio, e naquele momento, paralelamente, uma terapia, ou uma religião, ou um esporte, ou amizades profundas, acolhimento, com esse desbloqueio, a pessoa tem um fôlego onde se consegue penetrar. Às vezes, se não há esse momento de refrigério, a pessoa talvez não suporte, mesmo tendo condições. A mente gira em loop e ela não. Mas quando ocorrem esses pensamentos, existe psicose maníaco-depressiva, caso 1 e 2. No caso 1 e 2, além de todas as passagens que a pessoa está um tanto desarticulada, nesses 2 casos ela tem tendências suicidas, porque também entram ali não só causas sociais, causas pessoais, mas também questões genéticas. Entra um conjunto de fatores. Pessoas que têm algumas patologias que o acompanham desde a infância, algumas frustrações que essa pessoa nunca percebeu. Então, por que isso também tem esse diagnóstico tem uma importância? Eu acabei de dizer que há uma ajuda medicamentosa também possível,
Em toda a medicina que você conhecer, sempre tem alguma medicação que ajuda a criatura a resistir, a aplacar esse desejo drástico. O diagnóstico desse estado mental, psicose, maníaco, depressiva, o médico pode se valer disso para diagnosticar e te encontrar a melhor medicação para te ajudar. Na homeopatia, nossa casa tem um apoio à homeopatia, nós gostamos dessa prática, não que as pessoas devam seguir. É uma filosofia, por ser ela muito branda, muito boa. O auro metálico, quando a pessoa está sendo entrevistada e o médico é paciencioso e competente, quando a pessoa vai, em algum momento, vai dizer: você teve algum pensamento suicida? Tive. É frequente? Não faz muito tempo, depois não mais. Voltou algum dia desse? Eu perdi o emprego, você sabe que eu estava desesperado, me deu vontade. Ele taca auro metálico em alta potência. Para quê? Para te curar? Não. Para te desbloquear. Aí ele vai começar a te orientar para você, se você chegou a isso, tem algumas coisas paralelas que você pode fazer. A única coisa que você, por amor que você tem a si e a todas as pessoas que te acompanham na existência e que te acompanharão nas existências futuras, não tire sua vida. Aguenta tudo que você tiver que aguentar. César, nem a derrota do Palmeiras hoje, você pode se matar. Nem isso, que seria um motivo. Não faça. Não faça. A perda espiritual é imensa. Você saber que você tinha uma possibilidade imensa de evolução, mesmo com as dificuldades, com as doenças, com as lutas sociais, você não precisaria chegar a isso. Por isso que é dito: o suicida merece muita oração, muita prece. O espírito no plano espiritual que acolhe, que cuida dos suicidas, é Maria, Mãe Santíssima, que é a maior expressão do amor. O espírito que não fez a sua evolução aqui na terra, porque precisa de muito amor. Porque o suicida sofre muito, não porque Deus o faz sofrer, porque ele percebe o erro cometido, o fracasso, e não precisava, e aí ele se pune.